E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui em mais um vídeo do Mansão Nerd. E já se prepara porque hoje a gente vai mergulhar fundo na mitologia do Tolkien para explorar as criaturas mais bizarras, assustadoras e inexplicáveis dele. Esquece os orcs e os trolls. Hoje a gente vai falar de criaturas que nem os seres mais sábios da Terra-média conseguiram decifrar. Então já se prepara para conhecer o lado B da fauna de Tolkien. Porque hoje a gente vai falar dos top 10 das criaturas mais bizarras que já pisaram, rastejaram ou assombraram o universo de Senhor dos Anéis. E já se prepara, porque nessa lista tem algumas criaturas que já botaram o próprio Morgoth e o Sauron pra correr. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E vamos começar a nossa contagem regressiva do 10º lugar, com uma criatura que, de primeira vista, pode parecer até nobre, mas que tem um detalhe que torna ela mega estranha. O maior dos cães de Valinor, Huan. E sim, eu tô falando de um cachorro, mas calma que não é um cachorro comum. Huan era o cão de caça de Valinor, que é a Terra dos Deuses, e ele foi um presente do Valar Orome, que era o caçador divino, para um príncipe élfico, e até aí tudo bem, um cão gigante e poderoso. Mas o bizarro vem agora. Huan tinha um destino profetizado. Ele podia falar, e é isso mesmo, ele falava, mas com uma condição. Ele só poderia usar sua voz 3 vezes em toda a sua vida. E com isso ele usou cada uma dessas 3 vezes em momentos de extrema necessidade, para guiar e salvar heróis. Agora, o nível de bizarrice dele não é só a fala, mas a sua própria essência. Ele não era só um animal, ele era um personagem com uma missão divina. Afinal de contas, ele enfrentou e derrotou o Sauron, que havia assumido uma forma de um lobo gigantesco. E é isso mesmo, um cachorro venceu o Senhor do Escuro em uma batalha direta, fazendo Sauron fugir. Porém, infelizmente, o fim dele veio ao cumprir a sua profecia, onde ele lutou contra o Karkaroth, que é o maior lobo já criado pelo Morgoth, e depois de vencer ele usou a sua terceira e última fala para se despedir de seu amigo, e então morreu. E com isso a gente tem um cão de caça com destino, profecia e habilidade de falar. Se isso não é bizarro e fascinante, eu não sei o que é. Agora, em 9º lugar, os Homens-Peixe de Númenor. E aqui a gente tem algo que é bizarro justamente pela falta de informação. Afinal, o que são esses Homens-Peixe de Númenor? Ninguém sabe, e é isso que torna eles tão intrigantes. Eles são apenas mencionados de passagem, como lendas contadas pelos marinheiros de Númenor, a grande ilha dos homens, que foi afundada. A história falava alguma coisa sobre homens-peixes e outras coisas do mar profundo, e é só isso. O Tolkien meio que joga essa isca e depois nunca mais puxa. E agora algo que é, na minha opinião, ele digamos que não puxou essa isca não por um descaso ou esqueceu deles. Foi algo proposital, como se ele quisesse mostrar que no universo da Terra-média havia mitos e lendas igual ao nosso, onde não tem tanta resposta, mas são coisas que existem, só que a gente não tem muita informação. Na minha opinião, é isso. E assim, essas criaturas são como se fosse um vislumbre de toda a mitologia marítima do Tolkien. É como se ela fosse lendas que os próprios personagens do Tolkien contavam. Poderiam ser eles criações do Ulmo, o Senhor das Águas, ou espíritos do mar, talvez alguma raça perdida, talvez até uma versão meio tolkiana de sereias ou tritões. É o que eu disse, eu acho que ele quis fazer algo semelhante ao nosso mundo, que envolve muito mistério e por isso não deu muita informação. E é isso que torna eles bizarros, o mistério absoluto. Eles praticamente existem apenas como uma nota de rodapé. E agora, em 8º lugar, a gente tem uma criatura que parece ter saído de um filme gótico e caído bem no meio da Terra-média. Conheçam Turinwethel, a Mulher da Sombra do Crepúsculo. E assim, o nome já é sinistro e difícil pra caramba de falar. Mas a descrição dela é mais bizarro ainda. Ela é uma mensageira do Sauron com uma forma de morcego vampiro gigante, com asas que possuem garras de ferro. E, pois é, vampiros em Tolkien? Sim, apesar de não usar esse nome, a descrição é basicamente a de um vampiro. E a Turinwethel, ela era como se fosse um agente do mal, uma espiã que voa. A origem dela até hoje é meio incerta. Tem gente que fala que ela poderia ser um Maia corrompido, um espírito divino que tomou essa forma horrenda, assim como os Balrogs são. Porém, isso é claramente só teoria, não tem nada confirmado do que exatamente é ela. Agora, além da bizarrice dela, uma coisa que torna ela inesquecível é o jeito que ela impacta uma das maiores histórias de amor da mitologia do Tolkien, a de Beren e Lúthien, que é quando
para se infiltrar na fortaleza de Morgoth após a Thurin-Wethel desaparecer, a Lúthien assume a forma dela como um disfarce. Então imagina só a cena, uma princesa élfica vestindo a pele de couro de um morcego demoníaco gigante para enganar o Senhor do Escuro. É sombrio e tenso pra caramba e mostra o quão desesperada era a missão deles. E com isso, a Thurin-Wethel não é só uma criatura bizarra, mas acaba se tornando também uma ferramenta. Agora, falando em bizarrice, temos o 7º lugar. E aqui temos velhos conhecidos dos filmes, mas com um lado muito mais tenso. E aqui a gente tá falando dos Ents, principalmente os Huors. E assim, os Ents já são bem estranhos por si só. Árvores gigantes que andam e falam uma língua super complexa e demoram uma eternidade para tomar uma decisão. Só que eles não são a parte mais bizarra dessa história. O verdadeiro terror vem com seus meio que primos sombrios, os Huors. E assim, para explicar, se os Ents são árvores que se tornaram, entre aspas, quase humanos, os Huors são árvores que se tornaram, entre aspas, quase demônios. E quando eu digo demônios é apenas no sentido perigoso e selvagem, não algo como um espírito caído, tipo Balrog. Esses Huors são descritos como árvores que ganharam consciência e capacidade de se mover, só que de uma forma selvagem e até maliciosa. Eles costumam viver nas partes mais profundas e escuras das florestas, como em Fangor, movendo-se assim, silenciosamente, principalmente nas sombras. O próprio Barbárvore explica que alguns Huors são Ents que se tornaram árvores demais, perdendo a capacidade de falar e se tornando perigosos. E o que torna eles bizarros é justamente essa natureza deles mais ambígua e selvagem. Eles não são mal no sentido de servir o Sauron, mas eles são territoriais e violentos pra caramba. E na Batalha do Abismo de Helm, são os Huors que criaram a floresta macabra que aniquila todo o exército de orcs que tentou fugir. Eles simplesmente surgem, matam tudo que tá no seu caminho e desaparecem na névoa. Não tem diálogo, não tem negociação, é apenas uma fúria da natureza. Agora, só um parênteses bem rápido aqui que talvez vocês nem curtam. Essa descrição dos Huors, deles chegarem sem falar, sem negociar, só fazer o que tem que ser feito e sumir, me lembrou muito que deveria ser, na teoria, a Anbu do universo de Naruto, onde eles deveriam só chegar, fazer o serviço e ir embora, mas acabam que nunca fazem nada. Agora, enfim, vamos voltar aqui pro vídeo com o nosso número 6, que assim, é uma das minhas partes favoritas do livro e que eu fico triste deles não estarem nos filmes, que são os Barrow-wights, ou em português algo como espectros tumulares, espectros dos túmulos. E assim, eles não são fantasmas comuns, eles são espíritos malignos que habitam os túmulos antigos nas colinas dos túmulos, que fica ao leste da Vila dos Hobbits. A origem deles não tem algo totalmente certo ainda, até onde eu sei, mas o que sabe-se é que assim, as forças sombrias do antigo rei bruxo corromperam aqueles túmulos durante a longa decadência do reino de Arnor. E com isso, os aspectos passaram a ocupar os montes funerários e envolvendo eles com uma magia negra, uma escuridão viva. E assim, os Barrow-wights possuem corpos físicos, com olhos que brilham no escuro e um toque que gela até os ossos. Porém, o ataque deles é algo muito mais no psicológico do que algo físico. Eles conseguem criar uma névoa grossa e espessa e fazem o dia parecer noite, e com isso acaba atraindo os viajantes para dentro de túmulos esquecidos. E foi justamente isso que aconteceu com Frodo, Merry e Pippin, que ficaram presos sobre a colina dos túmulos e caíram sobre o feitiço de um espectro. Dentro do túmulo, eles foram vestidos com trajes reais antigos, com joias, coroas e até espadas, como se eles fossem parte de um ritual macabro. E então, nesse momento, o espectro começou a entoar um cântico antigo e sombrio, preparando para sacrificar a alma deles para as trevas. E eu lembro que quando eu tava lendo pela primeira vez, cara, eu já tinha assistido os filmes, mas eu não tinha ideia de que tinha essa cena, né? Porque eu não conhecia o livro. Mas me deu um arrepio que realmente pra mim, pelo menos, foi algo bem macabro quando eu tava lendo. Acabou sendo uma cena como se fosse um terror psicológico. E no fim das contas, as criaturas não atacam com brutalidade. Eles hipnotizam, enganam, e a ideia deles é sepultar qualquer um vivo, né? E a única razão que fez os hobbits sobreviverem foi a intervenção da figura mais bizarra ainda que a gente vai ver a seguir. E aqui chegamos no nosso top 5, com o maior e mais delicioso mistério de toda a obra Tolkien, Tom Bombadil. Quem ou o que ele é?
Isso ninguém sabe. O próprio Tolkien quis deixar isso assim. Agora, se você chegou até aqui, cara, muito obrigado de coração. A gente já tá aqui na metade do vídeo e você continua aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Se eu puder te pedir mais uma coisinha, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, pode ser qualquer coisa, porque isso me ajuda demais. O like, a inscrição realmente ajudam muito, porém um comentário, pelo que eu percebi, é o que mais faz engajar os vídeos aqui do canal. Então, muito obrigado mesmo. Agora, vamos continuar. O Tom Bombadil vive na velha floresta, sempre cantando com seu casaco azul e as botas amarelas. Ele parece um personagem de uma história infantil, mas ele tem um poder em uma escala cósmica e divina. Afinal de contas, ele é completamente imune a um anel. Quando o Frodo entrega o anel, ele pega e coloca o anel no dedo e nada acontece. Ele não fica invisível, ele apenas ri e faz o anel desaparecer e reaparecer. O cara é tão incrível que ao invés dele ficar invisível, ele fez o anel ficar invisível. E como ele mesmo diz, o mais velho existe antes mesmo da chegada dos elfos, antes dos rios e das árvores. E quando a sociedade está lá no Conselho de Elrond, eles até discutem sobre entregar o anel para o Tom Bombadil para ele guardar. Mas o Gandalf conclui que não, porque o Tom simplesmente não se importaria com o anel, ele provavelmente esqueceria ou jogaria ele fora. E é justamente essa indiferença com tudo e esse poder absoluto que torna ele tão bizarro. Ele não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Ele não é um deus tipo os Valar, não é um anjo tipo Maia, não é um elfo nem um anão. E assim, na minha opinião, como um católico e sabendo que o Tolkien era bem católico também, ele seria como se fosse para mim, uma personificação de Deus. Afinal, na Bíblia, quando perguntam o nome de Deus, ele diz, eu sou. E no livro de Senhor dos Anéis, quando pergunta ao Tom Bombadil, ele diz, aquele que é. Então, assim, pode ser algo totalmente da minha cabeça, mas pra mim faz sentido. E agora vamos falar sobre dragões. Todo mundo ama os dragões. Smaug é um icônico pra caramba, mas ele é apenas a pontinha do iceberg no universo de Tolkien. E agora, em quarto lugar, vamos falar sobre esse terror que são os primeiros dragões. E eu separei dois aqui, começando pelo Glaurung, o pai dos dragões. Ele foi o primeiro dragão criado por Morgoth, e ele era diferente. Começando que ele não tinha asas. Ele era uma serpente de fogo gigantesca, que rastejava pelo campo de batalha. Mas o seu poder mais bizarro não era o fogo em si, e na real era sua mente. Glaurung, que era um mestre da manipulação e da hipnose. Ele não apenas queimava cidades inteiras, ele destruía as famílias com mentiras e até apagava memórias, quase como uma amnésia. E com isso ele levava os heróis a loucuras, apenas com um olhar e sua voz. E ele é o motivo da tragédia de um dos principais heróis humanos, Turin Turambar. Agora, se o Glaurung, que era terror psicológico, temos agora Ancalagon, o Negro. Ele era o apocalipse físico. Afinal de contas, ele era o maior e mais poderoso de todos os dragões. Tão gigante que quando ele surgiu nos céus durante a guerra, ele e sua horda de dragões deixaram o exército dos deuses surpresos pra caramba. E aqui, no caso, a principal bizarrice dele é justamente a sua escala de tamanho. A gente não tem uma medida exata do tamanho dele, mas quando ele foi finalmente derrotado, pelo avô do Elrond, inclusive, o seu corpo caiu e foi algo tão gigantemente destrutivo que ele destruiu Dungorodin, que é uma cadeia de 3 montanhas de vulcão, e assim, essas montanhas por si só eram gigantescas, elas serviam como uma fortaleza de Morgoth. Agora, pensa só, o único ser vivo que quando morreu e caiu do céu, destruiu uma cordilheira de montanhas. É grande pra caramba. Agora, entrando no nosso pódio de terceiro lugar, uma criatura que é puro terror, o Vigia Nágua. E sim, eu tô falando daquela criatura cheia de tentáculos que ataca a Sociedade do Anel na Porta de Moria. Afinal de contas, o que é essa criatura? De onde ela veio? Qual o propósito dela? E a resposta é igual a algumas outras que a gente já viu aqui. A gente não tem a menor ideia. E assim como as outras, é justamente por isso que ela é tão genial e bizarra. O Vigia é completamente um ponto de interrogação, ele só existe. Ele vive no lado escuro em frente ao portão oeste de Moria, um lago que se formou depois dos anões fizeram uma represa com um rio local de lá.
e ele atacou e agarrou o Frodo com seus tentáculos. Então ele foi atacado e depois acabou destruindo o Portão de Pedra, prendendo a Sociedade do Anel em Moria. E depois disso ele sumiu, nunca mais foi visto nem mencionado. A aparição dele é algo bem rápido e violento e até meio que sem contexto, né? Agora a dúvida, seria ele um Kraken ancestral? Um espírito esquecido por Morgoth? Um espírito da água corrompido? A gente não tem nem mesmo uma teoria confirmada ou alguma coisa que dê uma explicação mais profunda. Ele é só um monstro desconhecido. Ele representa o perigo que espreita os lugares esquecidos da Terra-média. E agora, com a nossa medalha de prata, temos a criatura que todo mundo acha que conhece devido aos filmes. Afinal de contas, ele rendeu a cena épica do You Shall Not Pass. Mas a verdadeira natureza de um Balrog é muito mais bizarro e aterrorizante do que um monstro de fogo. Afinal de contas, os Balrogs não são monstros no sentido tradicional da coisa, eles são Maiar. Ou seja, eles são como se fossem os seres da mesma ordem do Gandalf, do Saruman e até do próprio Sauron. São espíritos que eram anjos até. Só que eles foram também corrompidos pelo Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. E eu não vou falar muito mais sobre eles, porque aqui no canal já tem um vídeo só sobre eles, que eu vou estar deixando no card aqui em cima. Caso você queira, é só clicar aqui que você vai assistir ele assim que acabar esse vídeo. E ó, super aconselho assistir porque tá um vídeo completinho. E agora, finalmente chegamos ao nosso topo. Em primeiríssimo lugar, a criatura mais bizarra, aterrorizante e quase que alienígena da mitologia do Tolkien, temos um Goliath. E assim, se você acha que Sauron ou Morgoth era um mal supremo, você precisa conhecer a Ungoliant. Ela não era uma serva submissa do mal como Sauron ou os Balrogs. A origem dela também é um mistério. Tem até uma teoria menos famosa de que ela poderia ser um Maiar, mas assim, pelo que eu vi, ninguém bota muita fé nisso. E a teoria mais famosa sobre ela é que ela veio do vazio, da escuridão que existia antes da própria criação. Ela não deseja poder ou domínio, ela só tem uma coisa, fome. Uma fome insaciável por luz. E ela, por isso, se aliou ao Morgoth por interesse. Ela tem a forma de uma aranha gigantesca, mas o que torna ela, assim, de verdade bizarra, é que ela tece, assim, como se fosse a teia dela, uma não-luz. Uma escuridão tão densa e absoluta que consome a luz e sufoca a visão e o som. É uma escuridão viva. E agora você pode estar se perguntando se ela tem algum feito importante. E bom, o que eu acho que é o mais importante dela é quando ela se aliou ao Morgoth para destruir as duas árvores de Valinor, que eram uma fonte de luz de toda a Terra-média. E assim, ela não só destruiu, ela bebeu toda a luz das árvores, até secar elas. E com isso ela cresceu em um tamanho ainda mais monstruoso e bizarro. E aqui que vem a parte mais insana. Depois de fugir com Morgoth, a fome dela era tão grande que quando ele se negou a entregar a Silmarils, ela simplesmente atacou ele. E sim, uma simples, entre aspas, aranha envolveu o Senhor do Escuro em suas teias e tentou devorar ele. E foi nesse momento que Morgoth, o ser mais poderoso de Arda, soltou um grito de terror tão grande que ecoou pelas montanhas. E ele só foi salvo pela chegada dos seus Balrogs. Agora, imagina o quão forte ela era, porque precisou do Morgoth e de mais os seus Balrogs para enfrentar ela. Agora, qual o destino que ela teve? Segundo as lendas, ela fugiu para uma parte esquecida do mundo, e em sua fome sem fim ela acabou devorando a si mesma. Uma criatura de escuridão e vácuo consumida pela própria fome. Ela é como se fosse o horror cósmico em sua forma mais pura. E por isso ela é sem dúvida a criatura mais bizarra que o Tolkien já criou. Agora, só um parênteses rapidinho aqui sobre a teoria mais aceitável de que ela vem antes do universo. Eu não acredito nela. Imagino que o Tolkien, sendo católico e se inspirando na criação da Bíblia, ele não colocaria algo assim, a não ser o Eru que veio antes do universo. Mas enfim, de novo é só a minha opinião. Inclusive, vou estar deixando todos os livros da onde eu tirei essas informações e essas criaturas, vou estar deixando aqui nos comentários. E se você clicar e comprar pelos links que eu estou deixando aqui, você vai gastar o valor original do livro, não vai gastar nada mais por isso, porém você vai estar me ajudando porque uma porcentagem pequena vai vir para mim. E além do link dos livros, eu vou estar deixando 2 links gerais da página inicial da Amazon e da Shopee, onde se você entrar lá e comprar qualquer coisa do site, você também vai estar me ajudando da mesma forma. Mas agora eu quero saber, na sua opinião, qual dessas criaturas é a mais bizarra?
Tem alguma outra que eu acabei esquecendo de pôr aqui nessa lista? Pode acontecer, não tenho a memória infinita não. Deixa a sua opinião aí nos comentários e vamos trocar alguma ideia. Quem sabe aí sai um vídeo parte 2 dos criaturas que vocês deixaram aqui nos comentários. Mas então é isso, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar aqui para me ajudar. Então, sem enrolação, é isso, valeu e fui!